Olá pessoal, aqui é o Williams e eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho. Eu vou estar apresentando o capítulo 4, que trata sobre as trajetórias cognitivas. Vou estar apresentando todo esse desenvolvimento da Lara, do Cassiano, a Nayara e o Thales. Foram escolhidos esses 4 alunos e mais à frente eu vou explicar um pouquinho o porquê destes 4 alunos. Vou falar também sobre a conclusão. Na conclusão, ele, diferente um pouquinho de outros artigos, ele separa por tópicos e ele vai tratar um pouquinho sobre a importância de cada um destes tópicos na conclusão geral. A importância dessa metodologia, a importância desse referencial teórico e quais foram as conclusões, as considerações finais que ele chega embasado em tudo isso. Então, as trajetórias cognitivas. A apropriação de diversos aspectos de um conceito é um processo complexo que ocorre durante um longo período de tempo. Durante esse tempo, o estudante utiliza seus esquemas com vistas a abordar e resolver situações complexas. Nesse contexto, a história das interações esquema-situação pode fornecer os elementos para que o pesquisador interprete a maneira pela qual dado estudante se apropriou dos conceitos estudados. Então, nesse sentido, é que o pesquisador, compreendendo todos esses conceitos, vai para a sala de aula em busca de tentar interpretar, tentar conhecer quais esquemas que estão formados pelos alunos, e como ele vai conseguir isso. Então, é necessário ele fazer uma análise do sujeito, em diversas situações, em diversos momentos, que podem ir desde uma investigação, do modo como ele se organiza, como ele organiza suas ideias para transpor ela em forma escrita, em forma discursiva, e assim, dessa forma, ele consegue compreender como ele tem desenvolvido os seus esquemas. Bom, nesse sentido, o pesquisador ele procurou investigar as trajetórias cognitivas dos estudantes ao longo da aplicação da sequência didática, nessas aulas que já foram apresentadas. A produção de cada estudante foi analisada à luz da teoria dos campos conceituais, na busca por elementos que pudessem revelar a maneira como eles evoluíram as variantes operatórias nas atividades de intervenção didática que o pesquisador propôs. E os episódios já apresentados e a produção escrita foram essenciais nessa análise para que ele pudesse chegar a algum resultado. Bom, então o autor ele escolheu fazer a análise dessa trajetória cognitiva de alguns estudantes devido à diversidade de perfis que eles apresentavam. Ao total, ele teve 10 alunos em sua pesquisa, no entanto, alguns deles demonstraram características parecidas. Então, ele escolheu ali alguns para fazer essa análise da trajetória. Então, como exemplo, havia sujeitos mais participativos, dentre as discussões. No entanto, eles apresentavam um pensamento arraigado em formulações científicas. Já outros sujeitos menos participativos, quando eles iam transpor os seus esquemas, eles tinham um maior poder de modelar, fazer modelos mais complexos desses seus esquemas. Então, eu aqui na apresentação vou comentar sobre a Lara. É uma estudante que se vale muito das formas predicativas do conhecimento. Falar também sobre o Cassiano. Teve uma participação muito apagada nas discussões, mas seus modelos escritos tiveram alguma relevância para a análise. A Nayara se esquivou de uma participação ativa e sua produção escrita também não estava muito avançada, apesar de conseguir em ação gerar conceitos, algumas relações, conseguiu fazer algumas relações. E o Thales? O Thales ele falou pouco, mas conseguiu formular modelos conceituais muito avançados.
Então, eu vou falar sobre estes 4 estudantes a partir de agora. Então, olha lá. Eu achei bem interessante a forma que o autor ele contextualiza um pouquinho sobre cada um destes estudantes para que a gente possa compreender um pouquinho melhor, né, estes esquemas deles. Então, esta estudante demonstrou-se ao longo das atividades disposta a participar das discussões, emitindo suas opiniões e analisando as falas dos outros. De origem humilde, Lara valoriza sobremaneira a oportunidade que obteve em estudar uma escola federal. Talvez por esse motivo, ela tenha uma característica muito marcante ligada à tentativa de utilização do discurso científico, mesmo quando os conceitos não estão totalmente claros. Bom, então, a resposta dada à primeira atividade escrita, quando a pergunta central era colocada sobre o movimento do Sol ou da Terra. Então, o que a Lara responde é: quanto ao que realmente se move, não há uma verdade absoluta, sendo que ambos podem movimentar, variando-se somente o referencial. Desta forma, como estamos na Terra, vemos o Sol se movimentar, mas se estivéssemos no Sol, veríamos a Terra se movimentar. Nesse processo, os esquemas realizam o que Piaget chamou de assimilação generalizante, no sentido de exercitar e ampliar o próprio esquema. Ou seja, esse esquema de movimento é posto em ação pela situação proposta e a estudante ela utiliza do TEA, que o TEA é a teoria em ação, que seria o movimento que estaria acontecendo, né? O movimento é definido a partir de um referencial que pode estar em qualquer lugar. Então, né, se nós estivermos na Terra, nós teríamos o Sol como referência, ou vice-versa. Isso conduz a uma resolução satisfatória do problema por similaridade com as situações já desenvolvidas pelo professor. Então, ela busca, dentro dos seus esquemas, situações que ela já vivenciou com o professor em sala de aula e busca tentar ampliar, né, por assimilação, acomodação, novos esquemas para explicar esse problema. Na segunda questão, quando perguntada se a afirmativa do Garfield estava correta, Lara lança mão da relatividade do movimento e explicita os referenciais necessários para a análise da situação indicada. Então ela responde: sim, e não dependendo do seu referencial, porque se um ser humano for observado na Terra, a partir de outro planeta, o observador o verá em movimento, mas pelo fato de ele estar na Terra, ele se movimenta junto com ela, e por esse motivo tem a sensação de estar parado. Então, o esquema de movimento da estudante está nas duas situações apresentadas em ação. No entanto, ele se vale agora de situações tiradas das experiências cotidianas, nas quais não percebemos a Terra se mover, quando os outros objetos, carros, pessoas e etc., são vistos em deslocamento. Então, aí nesse caso, há uma aparente contradição entre estes dois telos já apresentados, né? No momento ela apresenta um tema mais científico, no outro mais cotidiano. Então, o primeiro está mais ligado a uma formulação científica, né? E esse segundo agora mais associado a situações cotidianas e por isso mais distanciados do modelo físico de movimento. Então, nos resta a explicação sobre o que causou essa transição e como acessar essa zona, né? Como entender esses esquemas dela, que estão em formação. Nós temos que a dissertação, ela vai fazer uma análise para cada uma das atividades proposta lá no início, né? Que foi realizada com os alunos. No entanto, aqui eu trouxe essas duas para vocês terem uma noção.
né? E no final ele faz algo parecido com uma conclusão referente a Lara. Então, a trajetória cognitiva de Lara apresentou 3 grandes características. Claro que isso é embasado em todas aquelas 11 aulas que ela passou. Então, a primeira, a utilização de enunciados que se parecem científicos sempre que possível, o que influenciou sobremaneira sua produção escrita e verbal, quando se tratava de situações mais diretamente ligadas a um conhecimento predicativo. A segunda, atribuição em ação de um significado intermediário para a noção de relatividade do movimento. Lara considerou durante todo o período analisado que o movimento poderia ser relativo quando visto localmente, ou seja, quando estudado em relação a objetos de tamanhos parecidos. Mas, quando analisado em uma amplitude maior, há um referencial privilegiado que estabelece quais são os movimentos verdadeiros e aqueles outros que são mera impressão. Então, aqui ele mostra que ela tem essa dificuldade em fazer essa análise de referencial para objetos de diferentes tamanhos. Então, quando ela está aqui na Terra, né, ela consegue fazer essa comparação entre um homem e um carro, né, entre um carro e um prédio, coisas do tipo, mas ela não consegue ainda fazer essa relação quando isso vai para algo maior, como, por exemplo, o sistema solar. E o terceiro, a construção da noção de tempo relativo feita pela estudante foi um produto da sua necessidade de atribuição de sistemas absolutos em cada situação. Dizendo isso, quero indicar que os problemas de compreensão dessa noção científica de tempo relativo não são totalmente ligados às dificuldades inerentes ao campo conceitual da teoria da relatividade restrita, mas possuem suas raízes em uma atribuição ainda parcial do conceito de relatividade. Então, se compreende que talvez ela ainda não tenha esse conceito definido de relatividade e por isso ela não consegue avançar em seus esquemas para consolidar, né, para acomodar e assimilar outras teorias. Bom, a partir de agora vamos falar sobre o Cassiano. Bom, um pouquinho sobre ele, né? Desde o início das atividades, Cassiano apresentou uma postura mais passiva. Somente respondia ao que era perguntado diretamente pelo professor e não manifestava seus pontos de vista verbalmente. E mesmo quando falava algo, usava poucas palavras, como se pode perceber no turno T6 na primeira aula. Por isso, a análise de sua produção está muito centrada em sua produção escrita. Então, vamos dar uma olhadinha nessa escrita dele. Bom, na primeira atividade escrita, Cassiano conseguiu apresentar um modelo cientificamente correto frente à relatividade do movimento. Quando ele respondeu, Miller Fernandes expressa a opinião dele e também pode ser aceita desde que ele tenha classificado a Terra como ponto de referência. Galileu também está certo, pois ele considerou o Sol como referência. Para Miller, a Terra está parada e o Sol se movimenta ao redor dela. Para Galileu, o Sol está parado e a Terra está em movimento. Então, é de se notar que essa produção se aproxima de um discurso escolar, muito próprio da análise dos referenciais. Então, nós podemos perceber por meio dessa resposta dada pelo Cassiano que os seus esquemas eles estão bem formados já nesse sentido. E algo também em que Cassiano se difere de Lara, que nós acabamos de apresentar, é que ele já consegue fazer essa relação com o meio externo à Terra. Então, ele já consegue dizer que a Terra está parada em relação ao Sol ou que o Sol está parado em relação à Terra. Então, ele já consegue fazer essa relação com corpos que estão externos à Terra. E ele também consegue fazer relações
com mais de 2 corpos, né, como Lara não conseguia. Então esse já é um avanço de Cassiano para Lara, nos seus esquemas. Na segunda atividade, sobre a questão da tirinha do Garfield, ele diz: sim, Garfield teve que considerar o referencial em outro local que não seja a Terra. Sendo assim, Garfield está em movimento. Então, nós podemos analisar e dizer que é possível verificar, portanto, uma coerência nas produções escritas que pode nos levar a inferir que o TEA, né, o teorema em ação, utilizado na abordagem e solução desses problemas, diz que movimento é uma mudança de posição em relação ao referencial cuja escolha é arbitrária. Então, nós podemos perceber isso tanto no primeiro como no segundo caso apresentado aqui por Cassiano. Esse TEA é mais próximo das formulações científicas do que o de Lara, visto que amplia a ideia da relatividade do movimento como um fato e não somente como uma impressão. Então, dessa forma, nós podemos concluir que o seu esquema, né, o esquema de Cassiano, ele proporciona, né, essas comparações, né, que ele consegue fazer entre os corpos estudados durante as aulas pelo professor. Então, ele consegue fazer essas comparações entre corpos diferentes em um mesmo local, como também dentro do sistema solar. Então, não importa onde esteja esse corpo, ele, pela análise, consegue fazer essas relações. Ao final das atividades de pesquisa, Cassiano demonstra utilizar, mesmo que parcialmente, os esquemas de tempo para a resolução dos problemas ligados a situações mais distantes do cotidiano. Então, é possível perceber 3 pontos principais na trajetória cognitiva de Cassiano. Então, nós vamos apresentar agora. Então, a primeira é a existência de um esquema de movimento que orienta a busca por um sistema de referência para analisar deslocamentos. Esse esquema comportava 2 subesquemas distintos, cada um deles associado a um grupo de invariantes operatórios. Esses subesquemas eles eram utilizados pelo Cassiano em função dos problemas que eram propostos, né, da natureza desses problemas que ele estava enfrentando. O segundo é a resistência em utilizar os construtores da teoria da relatividade restrita durante a fase em que tal campo conceitual estava sendo ensinado. Nesse sentido, parece-nos que a estratégia didática de explorar pontos de tensão entre a mecânica clássica e o eletromagnetismo não foi satisfatório para o Cassiano. Então, pôde-se perceber, por meio dessas atividades, que ele enfrentou algumas dificuldades, né, em fazer essas relações, né, em abordar esses problemas ligados à relatividade. E, por último, Cassiano não parece ter realizado a assimilação recíproca entre os esquemas de movimento e tempo, e continuou a enfrentar as situações, né, os problemas apresentados pela relatividade a partir da utilização dos conceitos da mecânica clássica. A partir de agora, vamos falar um pouquinho sobre a Nayara. A participação de Nayara nas discussões promovidas pelo professor foi muito pequena, resumindo quase sempre a episódios curtos e com alguma dificuldade de expressão de suas ideias. As respostas dadas por Nayara aos questionamentos do professor procuravam, sempre que possível, repetir termos científicos, o que denota uma tentativa da utilização de forma predicativa do conhecimento. Apesar dessa tentativa de repetição, Nayara não parecia ter se apropriado dos significados do que enunciava. Então, ela provavelmente ouvia aqueles termos, tentava reproduzir de forma empírica, no entanto, não conseguia compreender o real significado, o real sentido que cada um daqueles termos possuía.
Em textos escritos, a organização das ideias apresentava algumas características caóticas, como a resposta dada à primeira questão. É um texto bem de opinião mesmo, pois basicamente depende do referencial. Como dito no texto, vemos o sol nascer e a se pôr do outro lado, concluindo-se então que o movimento é especificamente do sol. Mas há quem acredita ou que a Terra gira em torno do Sol, pois ao imaginarmos em torno, imaginamos um corpo bem maior. Como não vemos o Sol maior que a Terra, há quem acredite que a mesma faz movimento, mas quem gira mesmo é a Terra. Então, mesmo que a Nayara mostre alguma familiaridade com o conceito de referencial, esse conhecimento acontece apenas em sua forma predicativa. Na primeira frase do texto acima, a aluna afirma que a questão do movimento ser do Sol ou da Terra basicamente depende do referencial, para, na última frase, dizer que quem gira mesmo é a Terra. Então, nós podemos perceber que essas duas citações dela na resposta geram uma certa contradição entre essas afirmações, né? No caso, ela demonstra que não reconhece a relatividade do movimento como algo do funcionamento da natureza, da própria natureza. Então, ela não tem um conhecimento epistemológico sobre essa situação. Ela está utilizando algumas palavras que ela ouviu durante a aula, mas ela fica claro que ela ainda não compreendeu o real sentido que essas palavras produzem. A resposta dada à segunda atividade de classe acaba por reforçar essa interpretação, respondendo se o personagem Garfield está certo ao dizer que a Terra gira em torno do Sol. Então ela responde que sim, a Terra gira em torno do Sol, como nós e Garfield estamos nela, estamos em movimento. Então, o referencial verdadeiro para Nayara é o Sol, por isso a Terra gira em torno dele. Então, nesse caso, ela desconsidera o referencial em si, né? Porque dependendo do referencial, nós podemos estar em movimento ou parado. Então, em determinados momentos, ela leva isso em consideração, em outros não, se contradizendo em alguns momentos, demonstrando que ela não tem domínio ainda destes conceitos. Então, algumas considerações sobre essa estrutura cognitiva apresentada pela Nayara durante essas atividades que ela realizou. Então, o autor coloca que a conclusão principal a que se pode chegar é que as metas e os objetivos que guiam a organização das atividades de Nayara estão ligadas à necessidade que ela percebe de fornecer uma resposta esperada pelo professor. Isso é algo muito encontrado hoje nas salas de aula. Não se percebe o desenvolvimento do esquema de tempo, tampouco a integração com o de movimento. Nayara começa as atividades sem uma organização completa da atividade, que a faça identificar um referencial para o estabelecimento dos deslocamentos. Sem compreender corretamente os fundamentos da mecânica clássica, a estudante não percebeu a contradição conceitual entre esta e o eletromagnetismo, e, portanto, a intervenção didática do professor não foi para ela significativa. E, por fim, por isso, o esquema de tempo permaneceu desconectado do de movimento, e a estudante não utilizou os conceitos de referencial ou de velocidade. Então, é necessário, né, para essa estudante voltar a alguns conceitos, estruturar esses esquemas para que então ela possa voltar a realizar essas atividades e obter algum êxito nessas atividades. Porque com os esquemas que ela já possui, ela não conseguiu avançar, não conseguiu estabelecer relação entre o que se esperava. Agora vamos apresentar o Thales, que é o nosso último estudante.
Bom, a postura de Tales foi retraída em todas as atividades, raramente se oferecendo espontaneamente para expor seus pontos de vista. A participação desse estudante só acontecia quando instigada pelo professor ou quando a discussão com os colegas era necessária. No caso, tiveram algumas atividades em grupo que essa discussão entre os pares era necessária. Então, se deu nesses momentos. Apesar disso, as concepções de Tales e sua capacidade de abstração eram muito boas, permitindo que ele tirasse algumas conclusões interessantes, mesmo que às vezes ele não conseguisse explicitar o motivo. Então é o que se pode perceber quando os estudantes deveriam explicar o chamado paradoxo do espelho na aula 6. Segundo o estudante, deveria haver alguma coisa que impedisse o espelho, o objeto material, de atingir a velocidade da luz para que não houvesse o problema entre o eletromagnetismo e a mecânica clássica. Então, na base desta observação está o conceito da velocidade da luz como o limite inatingível para um objeto material, nesse caso é o espelho, que não havia sido até então apresentado na sequência didática pelo professor. Então, é possível que Tales estivesse se valendo de informações por meio de espaços não formais, espaços fora sala de aula, ou de lembranças da abordagem do tema na primeira série do ensino médio, trabalhos de outros professores. Então, mesmo não tendo consciência plena dessas representações, ele conseguiu utilizar algumas invariantes operatórias, para conseguir propor alguma resposta coerente ao problema, mesmo o professor que estava ali lecionando esse conteúdo não ter falado exatamente ainda sobre isso, utilizado os termos científicos, corretos. Essa é uma das maneiras que a gente pode perceber, o papel dos conceitos em ação e dos teoremas em ação nessa abordagem de resoluções dos problemas propostos. Na primeira atividade, Tales afirma que o texto acima demonstra um ponto de vista sobre o movimento do Sol com relação à Terra e vice-versa. Ponto de vista que não é errado, mas também não é o único que está correto, uma vez que há dois referenciais diferentes. Sendo assim, se colocarmos o referencial no Sol, a Terra está em movimento. Por outro lado, quando mudamos o referencial para a Terra, ideia defendida pelo autor do texto acima, o Sol é o corpo que se move. Isso significa que o movimento é relativo ao referencial. Então, com isso nós podemos concluir que essa explicação indica que Tales compreende bem a relatividade do movimento e utiliza de forma coerente essa formulação. Então, seu esquema de movimento está ligado à identificação de um referencial. Então, nesse caso, esse conceito em ação de referencial como um sistema de referência cujo papel pode ser desempenhado por qualquer corpo é decisivo no entendimento de que há duas posições distintas e válidas para a afirmação de que a Terra gira em torno do Sol e que o Sol gira em torno da Terra. Lembrando que estas duas afirmações, são dois conceitos que nós poderíamos dizer que todo movimento deve ser analisado a partir de um dado sistema de referencial, Então, todo movimento existe um referencial que nós podemos adotar e não há referenciais privilegiados no estudo dos movimentos. Então, não existe um corpo que é maior e por isso ele vai ter um certo privilégio. Não, na verdade, você vai adotar a forma mais conveniente. Assim como os outros alunos, o autor também faz algumas considerações sobre Tales. Então, podemos assim concluir que a sequência de atividades propostas, com a confrontação entre os modelos clássico e relativístico, foi para esse estudante um campo frutífero
de construção de sentidos. O primeiro até agora, né? Tais construções foram favorecidas pelo fato de que Tales conseguiu utilizar bem a noção de relatividade do movimento e de fazer as relações também, né? Então, esse conceito em ação de referencial permitiu a ele abordar as situações a partir de diversos pontos de vista. Tales demonstrou uma ampliação da abrangência de seu esquema, verificado pela maior generabilidade de seus invariantes operatórios, que abarcaram as condições impostas pela teoria da relatividade restrita. E, por fim, foi possível perceber, ao longo de toda a sequência didática, uma coerência nas operações envolvidas pelo estudante e um aumento das suas capacidades explicativas. Então, pode-se perceber que estas atividades envolvidas surtiu grandes efeitos para Tales, nos seus esquemas. Então, aqui uma introdução para explicar a conclusão feita pelo autor. As conclusões desta tese se desdobram em 3 seções. A primeira tratará das questões ligadas ao que esta pesquisa conseguiu revelar em termos da abordagem didática, né? Então, nesse caso, também entra a apropriação do referencial teórico para fazer análise desses dados, né? A metodologia de pesquisa que o autor utilizou para fazer esta análise, né? Se esse referencial teórico, prático, se realmente deu conta, né, de atender essas necessidades desse material, né, que ele esteve analisando. A segunda sessão será dedicada às discussões dos pontos que ficaram em aberto, né, então seja por limitação no recorte do objeto da própria pesquisa, seja pela condução, né, do pesquisador, algum problema com o ambiente escolar, ou até mesmo os próprios interesses pessoais que o pesquisador ele tinha na pesquisa. Então, essas limitações. E por fim, na terceira sessão, faremos uma avaliação geral resumindo os principais pontos que esta pesquisa suscitou. Então, a primeira parte, os achados da pesquisa. Então, ele divide essa parte em mais 3 partes. A primeira são questões didáticas. Então, a utilização dos elementos aqui problematizados para a dinâmica do processo ensino-aprendizagem não é, portanto, direta. Pelo contrário, necessita de adaptações para cada projeto educativo em cada realidade específica. Então, nesse projeto, né, nessa tese, foi realizada uma sequência didática de 11 aulas. Né, nós tivemos, por meio dessa aplicação, né, ele encontrou resultados positivos em alguns alunos. No entanto, isso não é, né, certo de que, se aplicado em outras turmas, em outras escolas, também vai conseguir esse resultado. Porque, além dessa mudança da escola, existe a mudança dos próprios alunos, né? Como na própria pesquisa pode ser visto, cada aluno reagiu à pesquisa de uma forma diferente. Isso acontece também, né, em outras escolas. A segunda é a utilização do teorema dos campos conceituais como quadro de referência. Então, a utilização da teoria dos campos conceituais exige um esforço teórico no sentido de se identificar as filiações entre diversos esquemas em um processo histórico de utilização de números em variantes operatórios para determinadas classes de situações, investigando quais são as possíveis permanências e rupturas na forma de agir em situação. Então, algo interessante a comentar aqui são essas transformações dos conceitos históricos
que deveriam ser construídos, né, para que os alunos possam assimilar, né, esses conceitos. O que nós vemos hoje nas escolas, infelizmente, é uma ciência pronta, né? Os professores passam isso para os alunos. E seria interessante que esses professores eles pudessem mostrar todo o desenvolvimento da ciência, historicamente, como ela foi se construindo, para que os alunos eles possam, então, fazer uma melhor assimilação daqueles conceitos. E por último, a metodologia que foi utilizada na pesquisa, desde o início das atividades, já havia demonstrado minha posição de que é impossível que qualquer atividade de pesquisa seja conduzida sem ferir na dinâmica escolar e que esse fato deve ser levado em consideração. No entanto, apesar disso, o pesquisador, né, o autor, ele diz que a maneira como as produções dos estudantes foram analisadas, não, ele fez isso de uma forma a não interferir, né, a não colocar a sua subjetividade nesses dados, para analisar basicamente, né, em cima desse referencial teórico, para que esses dados não sofressem nenhuma influência a partir dele. Então, ele considera que acertou nessa metodologia de pesquisa realizada por ele, porque ele considera sim que os seus dados foram bons e que ele conseguiu bons resultados. Esse slide é interessante para quem ainda está sem pesquisa, né, de dissertação ou tese. Ele propõe duas questões que o trabalho dele não respondeu. Então, são questões que ainda estão em aberto, né, para que elas possam ser aí investigadas, pesquisadas. A primeira questão que julgo estar ainda em aberto diz respeito à possibilidade da utilização da teoria dos campos conceituais em diversos outros domínios da educação em ciências. E a segunda questão, que julgo ainda não ter sido totalmente respondido por essa pesquisa, por estar além dos objetivos traçados, diz respeito à influência que a assimilação recíproca entre os esquemas já citados de movimento e tempo no processo de compreensão de outras grandezas que mudam no estatuto epistemológico na transição entre a mecânica clássica e a teoria da relatividade restrita, como, por exemplo, a massa. Então, galera, quem está sem pesquisa, temos aí duas possibilidades. Bom, e para finalizar, algumas considerações finais. Vamos tecer. A primeira importante parte desse balanço final, ligado ao referencial teórico, refere-se à possibilidade de síntese que a teoria dos campos conceituais oferece. Ao resgatar a análise funcional do desenvolvimento cognitivo em Piaget, Verneau abre a possibilidade de um mergulho nos processos pessoais de significação. É nesse sentido que creio ser muito útil a ideia de que a zona de desenvolvimento proximal não é única para um sujeito, mas depende do campo conceitual e quais situações estão em consideração. O estudo da teoria da relatividade restrita provocou na maioria dos estudantes, exceto em Maillard e Cassiano, a assimilação recíproca entre os esquemas de movimento e de tempo, né? E mesmo esses que tiveram essa assimilação, a cada qual ocorreu de uma forma diferente. E para finalizar, é certo que houve evoluções, né? Então, como exemplo, no sentido de que uma melhoria dessas noções em Lara, né, ela obteve melhorias nos seus esquemas, e algumas permanências, né, como no caso de Tales, em que foram modificados os seus esquemas, que apresentou a noção de movimento relativo desde a primeira atividade proposta. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. E agora nós esperamos as contribuições de vocês lá no grupo no Facebook.